Esse mês, agora de abril, meus proventos com o das ações e dos fundos imobiliários vai dar um total de 277,78 e ainda falta 3 meses para Pra- chegar. Mas por que você teve essa ideia de querer ter uma estratégia focada em renda passiva? Porque tem muita gente que não tem essa estratégia. Simplesmente, vou investir porque depois eu vendo lá na frente. Você tem essa estratégia de gerar o provento. Por que Isso. isso? De onde veio? Quando a gente investe, tem assim, eu acredito que futuramente eu possa até vir a fazer isso. Eu fiz até uma estratégia parecida esse mês, que depois a Uhum. gente pode estar conversando. Mas o investidor ele pode ter várias estratégias, né? No lugar de obter lucro ou renda, ele pode ter a renda passiva, comprar só os proventos, Uhum. ou ele pode ser aquele investidor que quer ter aquela estratégia de obter renda com a valorização do ativo. Então, ele vai buscar ativos descontados ou ativos que aí no mercado estão com potência de valorização, né? Uhum. No meu caso, como eu não entendo muito ou não tenho capital para fazer isso, eu prefiro manter a minha renda passiva, focar na Entendi. renda passiva. Então, é como se eu comprasse o provento, né? Eu invisto Uhum. comprando o provento. E aí, como que me deu esse estalo? Como que me deu essa vontade de investir? Primeiro que eu sou autônoma. Uma pessoa que é autônoma, ela não tem décimo, ela não tem férias, ela, enfim, não tem um fundo de garantia. E eu sou autônoma. Por eu ser autônoma, eu ganho um pouco mais na minha área do que quem trabalha como CLT. Então, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu já tinha essa vontade de ter investimento, de ter uma renda passiva no futuro, uma aposentadoria, sem necessariamente estar trabalhando, mas eu sabia que para isso eu tinha que começar a renunciar a algumas coisas, investir, guardar para ter lá na frente. Uhum. E hoje eu posso dizer que tem uma renda passiva que agrega ao que eu já recebo, só que eu não tomo para mim, eu reinvisto para aumentar a minha renda passiva. Eu queria falar um pouquinho assim, né, do quanto meus dividendos deram uma É melhorada, verdade. porque eu lembro que o Igor, ele falou assim: "Você vai ver, isso vai aumentar". Eu: né, verdade, Igor", ele: "Sim, vai aumentar". Por quê? Porque todo mês eu separo um tanto para investir do meu. Uhum. E mesmo Do seu é o quê? quando A renda que o você meu tem. trabalho como Entendi. diarista Uhum. mesmo, tá. Tanto é que eu trabalhando 2 dias na semana apenas, eu consegui juntar um patrimônio de 7 mil e pouco investido com o Legal. meu, porque eu não posso esperar do YouTube. Sim. E quando eu tô trabalhando, assim, que minha renda cai certinho, que não tem nenhum problema de saúde e tal, porque assim, tem um problema, um exemplo, se eu tiver um problema de saúde e eu tiver que parar de trabalhar como diarista, essa renda vai zerar, Vai zerar. porque não tem como, né. Uhum. O canal, ainda se eu tiver um pouco bem de saúde, eu consigo fazer alguma coisa ali no meu ritmo, mas como diarista não consigo. Mas quando eu estou trabalhando assim normal e eu tenho pelo menos a renda que eu teria, né, com 4 diárias na semana, eu não espero do YouTube. Antes que o YouTube me pague, eu já investi Já do tá meu, investindo. porque eu tenho que Uhum. girar. E se um dia eu não tiver do YouTube? Uhum. Eu lembro que eu estive aqui no dia 19 de julho e em julho eu bati a meta de receber 10% do salário mínimo de renda passiva, que naquela época era 132, porque Uhum. o salário estava 1.320, Isso, exato. né, 1.320. E então eu bati 30, era 132 Que você tinha e ganhado 20 naquele mês. R$ 132. Uhum. E eu bati, porque naquele mês eu recebi de proventos, o ano passado, 143,14, né. Então eu tracei algumas metas, porque assim, eu eu tenho uma meta de bater um salário mínimo de Tá. renda passiva, Mensal. mensal. Uhum. Porém, é uma meta um tanto grande para o que eu aporto mensal. Só que aí eu fracionei essas metas. Então eu fracionei assim: eu quero me esforçar e bater 10% do salário mínimo. Quando eu bater essa meta, eu quero me esforçar e quero bater a meta de receber uma diária do que eu recebo Da de um dia diarista. em Uhum. proventos, né. E aí eu tracei metas. Então, em dezembro do ano passado, a minha meta seria receber R$ 200 de proventos. Eu bati essa meta em outubro. Pô, legal. É. E aí eu tracei outra meta assim, falei: "Bom, o ano que vem eu quero estar recebendo 20% do salário mínimo no mês de julho", que foi o mês que eu bati 10% esse Uhum. ano. Só que não é no valor do salário mínimo passado, e sim do salário mínimo Novo. atual, que tá 1.420 ou 12, uma Deixa eu coisa ver aqui. assim, 1412. É isso aí, 1.412, 1412. 1.412.
Então, 20% seria 282? Seria... Tem que dividir por 5 para achar Seria- 20%. Seria... Deixa eu fazer a conta aqui na calculadora, né? Porque eu não posso errar ao vivo. 1.400 dividido por 5. Aí vai ter 20% uma parte. 282,40. Pronto. É E 20%. aí, esse mês, agora de abril, ainda não chegou julho, meus proventos com o das ações e dos fundos imobiliários vai dar um total de 277,78 e ainda falta 3 meses para chegar o mês de julho, Ou seja, que você vai bater essa meta. o mês que vem eu quero bater essa meta. Pô, que legal. E aí, Ó. qual que é a Ou próxima seja, meta? Aí a próxima meta será, em dezembro, receber 2 diárias, que são 400 reais. Pô, que legal. E Pô. vai chegar, né? Vai Vai em chegar. nome de Jesus. Vai chegar. Eu queria entender como que tá a sua carteira hoje, se mudou alguma coisa do primeiro podcast que você veio. E aí, a minha pergunta é, você tem ações, você tem fundos imobiliários, o que tá mais representativo na sua carteira, o que você tem mais? E se quiser falar quais são, acho que é legal, porque a gente pode opinar aqui, né? Tá bom. A minha carteira hoje, ela mudou, sim. Ela entrou um Se pouco quiser mais de mostrar o ações. que você tá mostrando. Eu não É sei que se ela eu não sei consegue se na vai tela. conseguir mostrar, Ah, mas tá. tudo bem, eu consigo ver aqui. Eu tenho Essa carteira é pública? Você mostra no seu canal? Eu Ah, tá. mostro, eu mostro no meu canal, sim. Eu tenho mais fundos imobiliários, ações eu ainda tenho pouco, Tá bom. porque eu gosto muito da renda mensal passiva. Uhum. Apesar que quando eu vim aqui, eu falei pro Vitor e pro Igor que eu tinha, assim, uma vontade de ter uma carteira estratégica, onde não necessariamente eu tivesse 12 ações, mas que essas ações pudessem me dar rendimento cada mês do ano, para poder ir migrando um pouco mais para as ações. Então, hoje eu tenho bastante ativo na minha carteira. Quanto você tem no total? Eu acho que fundos imobiliários são... Fundos imobiliários, eu acho que eu tenho uns 10 ou 11. Tá. Vou até ver aqui. Nossa, pode falar? Os Pode, fundos ou não precisa? Não, pode falar. Fica à Tá. vontade. Gente, não é recomendação de compra, pelo amor de Deus, tá? De fundos imobiliários, eu tenho IRDM 11, é de papel. Gari hoje está híbrido. Tigar também está como híbrido, mas é de desenvolvimento. O GGRC11 é de logística. MXRF11 papel. HGBS11 é de shopping. Um setor que eu não queria colocar, mas acabei colocando. Eu tenho um FOF, que é o Kizu. Tenho o VRTA11. Aí agora vem as minhas... tem o BTC 11 e o VIR. E agora as minhas ações, eu tenho a Auri, Legal. Boa. Clabin, Boa. Unip e Banco do Brasil. Pô, legal. Legal. Só essas. Não, mas tá evoluindo. Você tem bastante ativo já. Então, É. e às vezes eu não tenho tempo de estudar o setor, então eu vou atrás da família Barsi. Tá bom. Não, Não, ótimo. tá certo, mas tá ótimo. Tá usando uma Exato. referência. E, Pô, inclusive, a gente tem recomendação de compra para a Auren Pra Auren? como um que case legal. de dividendos. Pô, que Não, legal. então, e o meu foco é chegar a 100 ações logo, porque eu tenho Uhum. que aproveitar que o preço ainda tá... Ai, perdi, Caixa Seguridade subiu demais. Caixa subiu. Aí quando subiu... Caixa subiu Vai mesmo. descer e o negócio só sobe. Eu falo, ai, meu Deus Mas do em céu. compensação, BB Seguridade, por exemplo, ficou para trás, né? Nesse sentido, porque não subiu tanto quanto Caixa. E na minha visão, BB Seguridade também é uma ótima empresa previdenciária nesse sentido aí, Sim, de dividendo. tenho ela no meu radar também. Vamos ver mais pra frente. Você tem alguma ação, fora essas que você comentou que você já tem posição? Eu tenho Taesa também, esqueci de mencionar. Eu tenho a na Taesa. carteira. Legal. Ó, não, agora do começo do ano até maio, gente, proventos 2 vezes. Que bom. Já recebeu? Eu recebi, acho que em janeiro ou fevereiro, porque eu não lembro aqui, mas porque não tá detalhado, mas em maio também já tem, já tá determinado. Não, também. e você falou que você tem Banco do Brasil, e em maio tem 2 anúncios novos. Um no começo do ano, um no começo do mês e um no final do mês. Vão ter 2 anúncios novos de Banco do Brasil. Então, já que você tem, mais dividendo vai vir aí. Então, isso é bom. Às vezes acontece de 2 ou 3 empresas pagarem no mesmo mesmo mês. É muito legal. E aumenta os meus dividendos, porque junta com os fundos imobiliários. Logo quando você recebe os dividendos, você já reinveste ou às vezes você espera um pouco para um momento melhor, por exemplo? Eu espero juntar, porque como eu ainda ganho pouco... Você vai juntar para conseguir um pouco mais de grana, assim, né? Isso. Ó, você quer ver uma estratégia que eu fiz esse mês agora, né? Eu tinha um fundo imobiliário e eu decidi vender ele. Porque a minha carteira tinha bastante concentração de híbrido, que é um dos setores de fundos imobiliários.
E aí, entre o ALZR e o GARI, eu fiquei com o GARI. Por quê? Porque eu já comprei o ALZR com ágio. Então, a qualquer momento que ele despencasse, ia descer um pouco o patrimônio. Eu não ligo muito, desde que eu queira continuar comprando a empresa. Eu acho até bom quando desconta. Mas eu já quis executar a venda antes que eu tivesse algum prejuízo de patrimônio. Não precisei gerar DARF. Já não gera mesmo, né? Já não precisei gerar DARF, porque o lucro foi menos que R$50 também. E eu tenho alguns prejuízos já para compensar. Mas o que acontece? O que eu recebi com a venda do ALZR, eu consegui colocar o HGBS 11, 9% na minha carteira, um setor que entrou novo, diversificar a carteira por setor. E o troco que eu comprei, que sobrou dessas 10 cotas que eu comprei, eu consegui pagar 6 das 10 ações da Unipar que eu comprei. Que você comprou, entendi. E ainda mantive posição para receber dividendos. Então, assim, os dividendos que eu recebi do HGBS 11 é praticamente o mesmo que eu recebi do ALZR. E o troco da venda, eu ainda consegui pagar 6 ações das 10 que eu comprei da Unipar. E as 10 eu comprei juntando o troco da venda mais os meus proventos, que foram 248. Então, com isso, eu consegui comprar as 10 ações da Unipar, já mantive posição na empresa e recebi proventos agora e não comprei pelos proventos, era uma empresa que eu já queria colocar na carteira, vi uma oportunidade não pelo PVP, mas pela cotação do gráfico, que começou a dar uma despencadinha, eu falei, agora já dá para entrar, já tá bom, tá melhor do que antes. E que te motivou a Unipar, assim? Você viu por alguém? Ou você já conhecia? Porque o Barsi, por exemplo, é um cara que fala muito de Unipar, né? 13% das ações. Aí muita gente conhece o Unipar por ele. Você conheceu o Unipar por ele ou você já conhecia por alguma outra razão? Eu não acho que foi por eles mesmo, falando, mas a ele fala Luíse... bastante. Só que nem tudo que o povo fala a gente consegue colocar na carteira, né? Verdade. E aí eu comecei a estudar o setor, né? Porque é utilidade pública que ela se encaixa. O Unipar é petroquímico. Petroquímico, né? Mas assim, ela tem várias, né? É que tem umas ramificações que acaba atendendo várias indústrias. Quem que consegue viver hoje sem água sanitária? Principalmente depois do episódio da pandemia, né? Que a gente viu que bem nesse período também foi bem legal, assim. PVC, construção civil, alimentação, remédio, bebidas, enfim, fora... Você considerou meio como se fosse um setor essencial, assim. Essencial, sim. Entendi. Porque precisa. Em vários setores da economia, saneamento básico, por exemplo. Você não investe em nenhuma empresa de saneamento específico? Bruno. A Sanepar também, né? Poxa, poderia ser um pouquinho melhor, né? Vitão. Poderia ser um pouquinho mais generosa, né? Em dividendo? E em distribuição também. Em distribuição Ela também. paga uma vez por ano. É que paga demora pra pagar, né? Anuncia 2 vezes pra pagar uma vez só. E o dividendo não é tão alto. É verdade. Não é tão alto. Acho que é uns 8%. Né? 10 tudo? Será? Acho que é um pouco menos. Acho que a 25 deve ser um pouco menos. Eu acho talvez 6 e pouco por cento ao ano. Gente, a poupança tá quase ganhando. Sem oscilação. Aí é doído, né? É verdade. 2 pra frente, 1 pra trás. Eu costumo 2 pra trás, 1 pra frente. Eu costumo dizer que, sabia, que as ações de saneamento, apesar de o saneamento ser um setor essencial no final do dia e ser considerado um setor perene lá pelo Barsi, que eu entendo que tem a oportunidade muito mais óbvia, se você quiser dividendo, com menos risco, acho que eu poderia dizer assim, em outros setores, como, por exemplo, até a energia elétrica, eu diria. Porque assim, eu acho que... tá mais previsível já, né? Sanepar pagando 6 ou 7 de dividend yield para correr o risco. Exato, de oscilação de mercado, acho que é complicado. E ali não é nem não é nem da empresa. O risco corporativo, vai ter eleição, aí... É verdade, eu concordo. Então, você falou que você tem Unipar por conta do setor. Isso. Você falou tem o Taesa. Que você tem Taesa. Klabin. E Banco do Brasil. Aí eu te pergunto. Taesa, super previsível. Você mesmo acabou de falar aqui algumas questões que você conhece. Pô, a RAP é super previsível, já está dado. Paga um dividendo interessante. E aí te faço a outra pergunta. É uma posição recente na sua carteira ou você já tinha há mais tempo Taesa também? Por que eu pergunto isso? Porque o dividendo de Taesa no passado foi super alto. E
se fala, né, que pode ter um risco desse dividendo diminuir, dado o cenário atual de Taesa. Uhum. Aí o Vitão pode complementar um pouco. Mas quando que você comprou a Taesa? Foi recente? Foi o ano passado. Foi ano passado. Eu já Então, você recebi recebeu... proventos dela o ano passado. Não lembro quando, mas eu já recebi. Você recebeu, então, acho que quase 10% de yield ano passado. Não, porque eu já comprei no você meio do ano. Você vai comprando no isso. meio. Ah, tá, entendi. Mas mesmo assim, ano passado pagou bem também. Mas tem aquela questão toda de Taesa, que aí o Vitão pode complementar aqui, que é os desafios que ela tem. Concessão prazo mais curto, mais alavancada, leilão concorrido. Pode ser que ganhe, pode ser que não Ah, ganhe. mas é mais ou menos isso mesmo. Mas o não dividendo, tem você acha muito- que o dividendo pode cair? Essa é a minha pergunta pra você. Não, até 2030 não. Acho que ela tem todo Manter- espaço para pagar tem espaço isso, pra seus- manter seus o mesmo payout. 10%. O problema é depois de 2030. E hoje, qual é o preço certo a ser pago, tendo em vista essa questão que vai acontecer em 2030? Uhum. Eu acho que essa é a questão. Você compraria a Taesa hoje? Esse preço não. Esse Em preço transmissão, o que aconteceu em transmissão é uma notícia boa. A gente tinha compra para Alupar, a gente ficou com compra há bastante tempo, a ação foi acima de R$30, a gente está com neutro. E transmissão paulista, a gente deu compra ali na casa dos 21, foi uns 26, a gente Foi. deu neutro também. Foi. Então, assim, foi uma mudança de recomendação, não por desgostar do case, mas porque o case andou. E é salutar você, né, ir alterando os ratings. Mas dessa isso não medida. significa que Ela- ela ela- vai vender Não, porque como ela Não, tem, não vende, não. Exatamente, como ela é tem uma isso. estratégia muito clara de renda, de renda. Vai continuar gerando renda. É isso que eu queria É. trazer pra ela. E se os... talvez não deva comprar mais. É mais ou Aham. menos isso. E Uhum. pode acontecer isso também. Por exemplo, vai pagar menos dividendos, muitos investidores, né, com o pé atrás, começa a vender. Uhum. Ó, para mim que quero comprar, posso comprar por um preço mais descontado. Por quê? Pouca demanda, Uhum. procura por um produto, o preço, Cai. aí diminui a procura por Taesa, o preço de Taesa pode despencar. Eu falo, opa, não vou Ah. ganhar dividendo, mas eu ganho no preço. Quando subir, eu ganho Exato. nos E dois. O, que que o vai Vitão dar falou certo? de Auren. Eu acho que é legal de comentar, porque ano passado o Auren pagou um super dividendo. É. Um dividendo extraordinário até, né? Não Mas recorrente, né? Não Tem que tomar recorrente. cuidado com isso. você chegou a pegar esse dividendo não recorrente Não. ano passado ou você Se eu comprou tivesse depois? pego, olha, tinha sido muito bom, porque eu já tinha recuperado uma parte do que eu tinha investido. Olha, é verdade. R$3 por ação, gente. É. O que eu te pergunto, Vitão, que aí você pode até trazer essa informação para Vera, é como que tá esse dividendo de Auren para frente? Porque não dá para você perpetuar Não. o dividendo extraordinário, né? Tá. Então, tem espaço para. O que acontece? Ela tem um último projeto que entra em operação agora no meio do ano, e depois ela não tem mais projeto. E ela é uma empresa muito contratada, já a preços determinados, e a dívida dela ela está sob controle, é abaixo de 2 vezes o seu EBITDA. Então, depois que esse projeto entrar em operação, o CAPEX, né, o investimento, ele vira de manutenção. Então, vai sobrar muito mais dinheiro para gerar caixa. Então, a empresa tem espaço para pagar todo o seu dividendo Projetivo. exatamente, e mais um extraordinário, porque o que eu acho que ela vai fazer? Vamos entrar em projetos. Uhum. Se ela não acha projeto bom, ela pega esse excesso de caixa e paga como dividendo extraordinário. Entendeu? Ela tem esse espaço ainda. Ela pode. Energia elétrica, geração e transmissão, principalmente, são setores que conseguem trabalhar com uma alavancagem mais alta. Por exemplo, a própria Taesa. Taesa A é Taesa alto. tem um dívida líquida EBITDA acho que é acima de 4. Exato. Porque é um tipo de negócio, já uma commodity, não dá para Não fazer dá, isso. Exatamente. Por quê? Porque, vamos supor, a Petrobras agora é 90, se o petróleo vai a 60 e ela está 4 vezes Ferrou. Muito arriscado. muito né? arriscado. muito Já arriscado, uma exato. empresa de energia como... Eu tô Porque falando ela isso- já tem um serviço contratado, né, Exatamente. da RAP. E eu tô Por falando isso isso- que ela se alavanca por longo Exatamente. período. Eu tô falando Só- isso tudo para contextualizar a alavancagem dela hoje versus esse potencial. Então, assim, o dividendo extraordinário ele é difícil de estimar, porque ele é extraordinário. Mas eu acho que tem espaço para ela ter algum grau de generosidade para além do que ela entregar, assim, simplesmente pelo número operacional. Então, vai ser R$3 de novo? Eu acho pouco provável. Mas pode ser 2? Entendi. Pode ser. E você, Então, você comprou recente Auren, Vera? Eu comprei, acho que no final do ano eu comprei. Não, eu comprei agora no começo do ano. E aí ela anunciou dividendos. Depois que ela anunciou, eu comprei mais. Não recebi os proventos. Só que eu comprei ela por um preço bem menor. uhum. E aí eu baixei o meu preço médio. E com isso eu aumentei o meu dividend yield on cost por unidade. Ainda que eu não recebi das demais. Legal. O que eu recebi de desconto foi bem maior do que o dividendo que ela entregou.
Mas, apesar de eu não ter tido direito, eu ganhei, assim, desconto no preço médio. Aí aumentou meu dividend yield no cost. Eu fiquei bem É. feliz com a estratégia também.